Confesso que estou um pouco nervoso, já preguei várias vezes, sempre bate com nervosismo, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Peço aos irmãos que abram suas vidas no livro de Daniel, seu capítulo 1, vamos ler o versículo 17. Daniel, capítulo 1, versículo 17. Que diz assim: Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Agora vamos ler Daniel, capítulo 2, versículo 45. Daniel, capítulo 2, versículo 45, que diz assim: Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Podemos assentar. Hoje eu quero lembrar os irmãos com base no tema de santidade que nos levará para o milênio. Aqui na terça-feira eu trouxe um estudo bíblico falando a respeito da santidade na vida dos cristãos. E nesse estudo eu disse que a santidade é um dos principais princípios que o cristão ele deve ter na sua base e na sua vida cristã. A santidade é aquilo que vai dar ao cristão uma vida saudável e um bem-estar espiritual na caminhada com Cristo. Quando falamos de santidade, nos referimos ao significado de se separar para algo, mais especificamente, se separar para depois servir a Deus. Então, santidade tem a ver com nos separarmos do mundo, ou seja, deixarmos o mundo, deixarmos as concupiscências carnais e servirmos a Deus com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Entretanto, na terça-feira eu disse aqui que a santidade ela se tornou algo esquecido dentro da casa de Deus, se tornou algo que as pessoas, os cristãos, eles não lembram mais e sim praticam o pecado. Entretanto, no nosso cenário contemporâneo, vemos uma geração que acha que é livre, uma geração que acha que está livre para fazer tudo o que quiser dentro da casa de Deus. É uma geração que, sendo livre, ela preza pela felicidade e ela preza pela facilidade. Mas, ao analisarmos esse tema de santidade, vemos que Deus quer de nós fidelidade antes da facilidade. Deus quer de nós fidelidade antes da felicidade. A verdadeira felicidade que podemos encontrar é quando um cristão ele é temente a Deus e não tem medo de Deus, pois isso são duas coisas diferentes. Uma pessoa que tem medo de Deus é porque tem algo a esconder dele. Já uma pessoa que é temente a Deus, ela confessa, abandona o pecado, ganha a misericórdia, se é santificada e vive uma vida de santidade. Glória a Deus. Em Daniel, capítulo 1, a Bíblia vem nos relatar que no terceiro reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele veio e cercou a cidade de Jerusalém. E por que ele fez isso? Ele tinha o intuito de destruí-la. Mas, se pararmos para pensar, nós vamos nos questionar: por que Deus permitiu que Nabucodonosor destruísse a cidade de Jerusalém? Se analisarmos 3 textos em Jeremias, vamos ver que Deus chamava Nabucodonosor de meu servo. Nabucodonosor, ele era uma ferramenta utilizada por Deus para destruir nações, incluindo Israel. E aqui, Deus, ele permite que o rei Nabucodonosor invadisse Jerusalém por causa de 3 coisas. Porque o rei, ele transgrediu, o rei foi iníquo e o rei, ele cometeu pecado. O rei, ele transgrediu, lá em Jeremias capítulo 27, fala que o rei transgrediu porque ele preferiu dar ouvidos aos homens, ele preferiu dar ouvido aos seus conselheiros, aos seus políticos, do que obedecer à ordem divina. Lá em Jeremias
ele foi iníquo, pois ele pecou sabendo que era pecado. Ele pecou sabendo que estava desobedecendo a Deus. E o rei, por último, ele pecou porque ele, além de se desviar do seu alvo, além de se desviar daquilo que Deus tinha o mandado, ele, sendo administrador de um reino, administrador de um povo, ele levou todo o povo para o caminho errado. Ou seja, não somente ele pecou, mas também todo o povo. E sobre essa questão de todo o povo também ter pecado, lá em Jeremias capítulo 7 nós vemos que o profeta, ele está à porta do templo e ele está profetizando aquilo que Deus mandou dizer. E lá ele diz que o povo de Israel falava: Senhor, Senhor, Senhor. Só que eles eram um povo que cometia pecado, um povo que cometia iniquidade. Agora paramos para pensar nesse contexto desse primeiro capítulo de Daniel. Aqui o povo, vendo que Nabucodonosor estava invadindo a cidade, eles devem ter entrado em desespero, eles devem ter recorrido àquilo que eles sabiam que conseguiriam encontrar um lugar seguro. Eles foram para o templo, eles foram para a casa de Deus. Mas como diz lá em Jeremias capítulo 7, o povo era iníquo, o povo estava em desobediência, em pecado. Então ali o interesse do povo era apenas buscar a casa do Senhor e não o Deus da casa. Hoje em dia vemos muitos cristãos dentro da casa de Deus que apenas têm o interesse de estar na casa dele e não de buscar a sua presença. Vemos um povo que tem o interesse apenas de vir nos domingos à noite na igreja para buscar algo de Deus e não viver uma vida de intimidade e de santidade em todo o tempo. Mas Deus, Ele quer de nós que venhamos para a casa dele, para buscar mais Ele, para vivermos uma vida de santidade a Ele e para oferecermos nossos sacrifícios a Ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nabucodonosor, além de ter destruído toda Jerusalém, Deus permitiu que ele entrasse na sua casa e tomasse parte dos seus utensílios. E por que ele fez isso? Existia uma coisa entre os guerreiros, entre os soldados, que quando eles iam para a guerra, destruir um povo, eles pegavam dos seus despojos. E os despojos, o que eram? Eram os tesouros daquele povo, a riqueza daquele povo, aquilo que eles tinham de melhor de suas riquezas. E os soldados pegavam desses despojos para poder se glorificar lá na frente, dizendo: eu tomei isso daqui do povo que eu matei, eu tomei isso daqui do povo que eu destruí. Só que aqui, Nabucodonosor, ele pega dos utensílios do rei, da casa de Deus, ele pega desses despojos e ele não guarda nos seus tesouros. Não. Nabucodonosor, vendo que esses utensílios eram o melhor dos despojos, o melhor que ele poderia oferecer aos seus deuses, ele vai até a casa dos tesouros de seu Deus e deposita ali os utensílios. Meus amados irmãos, quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer nesse momento. Se até o iníquo, ele tem o melhor para oferecer para os seus deuses, se até o iníquo tem o melhor para oferecer para Satanás, quem somos nós para não oferecermos o nosso melhor louvor e adoração para o nosso Deus? Não é só porque é Jesus que Ele vai aceitar qualquer coisa. Não é só porque Deus é bom que nós devemos fazer como por mole quando formos servir a sua casa. No Antigo Testamento, Deus deu a Moisés diversas leis que falavam como que deveriam acontecer os sacrifícios, como deveria ser o procedimento até chegar o momento de oferecer os sacrifícios e as ofertas pacíficas. Assim como no Antigo Testamento, nos nossos dias atuais, Deus quer de nós que venhamos estar preparando o nosso culto a Ele. Deus quer de nós que venhamos estar passando por todo o procedimento até adorarmos a Ele aqui na sua casa. Deus, Ele requer de nós uma adoração em espírito e em verdade. Deus, Ele quer que sejamos casas espirituais e sacerdócio santos, para que assim possamos adorar a Ele e oferecer sacrifícios agradáveis a Ele. Só sendo santos podemos oferecer sacrifícios agradáveis ao nosso Deus. Nabucodonosor, após ter tomado todos os utensílios da casa de Deus, ele vai até Aspenaz, chefe dos seus eunucos, e pede para que ele pegue jovens, para que sejam levados para Jerusalém, e ali eles cresçam de acordo com os conhecimentos dos caldeus, de acordo com a cultura dos
caldeus. Eles iam ser ensinados debaixo da cultura, da religião e do conhecimento babilônico. Só que Nabucodonosor, ele queria que esses jovens tivessem 3 qualidades: qualidade social, qualidade física e qualidade intelectual. Qualidade social: os jovens, eles deveriam ser filhos de Israel, da linhagem real, dos príncipes de Israel. Não poderia ser qualquer jovem. Ele queria jovens da casa de Deus. Segundo, qualidade física. Nabucodonosor queria que os jovens não tivessem defeito algum. Ele queria que os jovens, eles fossem formosos de aparência. Terceira qualidade, ele queria qualidade intelectual daqueles jovens. Ele queria jovens dotados de todo o conhecimento, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem as habilidades necessárias para morar na Babilônia. Ou seja, aqui vemos que o inimigo, ele não quer as pessoas que já estão tragadas em suas mãos. A Bíblia vai nos dizer que o inimigo, ele anda procurando a quem possa tragar. O inimigo, ele quer os nossos jovens que servem na casa de Deus. O inimigo quer nossas crianças que vêm para a escola dominical aprender mais de Deus. Hoje em dia vemos que o inimigo até vai atrás dos adultos, porque os adultos são aqueles que influenciam a nova geração. Ou seja, o inimigo vai até os adultos para que os adultos afetem a nova geração, para que os adultos afetem o futuro da igreja. Isso nós vemos hoje em dia, que a maioria dos cantores mundanos que tem aí, eles eram da casa do Senhor. Eram jovens, crianças que cresceram na casa de Deus. Tomamos como exemplo o cantor J.A., que desde criança tinha uma voz belíssima e louvava a Deus, e todo mundo ficava encantado com a sua voz. Todavia, aceitando as bandejas de Satanás, aceitando os prazeres, as concupiscências mundanas, ele deixou a casa do Senhor, apostatou de sua fé e começou a servir a Satanás. Satanás, ele tem várias estratégias para tomar os nossos jovens da casa do Senhor. E aqui no capítulo 1, vamos ver algumas das estratégias que Satanás tem a oferecer. A Bíblia nos relata que dos filhos de Judá, entre eles estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o rei, ele fez as seguintes propostas para esses jovens. Olha a estratégia de Satanás. O rei lhes disse que eles teriam moradia de graça, faculdade de graça e comida de graça. Só que não era qualquer moradia, era o palácio do rei. Não era qualquer faculdade, era o conhecimento babilônico. Era um dos maiores conhecimentos que havia naquele mundo. E terceiro, não era qualquer comida. Ele iria oferecer do próprio manjar para esses jovens, da sua própria bebida para esses jovens. Devemos notar que aqui, esses jovens que estão passando por esse processo são apenas filhos de Israel. Ou seja, todos esses jovens que receberam essa proposta são filhos de Deus, filhos da tribo de Judá. Só que todavia, vemos que esses jovens aceitaram. Mas Ananias, Misael, Azarias, olhando para Daniel, eles viram Daniel dizer o seguinte: eu aceito a faculdade, eu aceito a moradia porque eu não sou bobo, mas eu nego o manjar do rei, meu coração rejeita. Mas Daniel, como assim você está rejeitando aquela picanha com a gordura picando, aquela coisa suculenta? Como assim você está rejeitando o vinho do rei? Daniel, ele olha e diz: eu sei que essas comidas são oferecidas aos seus deuses, eu sei que essas comidas são holocaustos para os seus deuses, meu coração rejeita. Mas Daniel, você prefere comer comida de servo do que comer comida de um rei? Comer a comida e o manjar do rei, assentado na mesa do rei, você se sentirá como um rei. Mas Daniel vira e fala: eu prefiro comer a comida de servo em santidade do que comer a comida do rei na pecaminosidade. Meu coração rejeita. Oh, aleluia, glória a Deus, santo Deus. Além de o rei ter oferecido essas 3 coisas para os jovens, a Bíblia nos fala que os seus nomes foram mudados. Daniel foi chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Ou seja,
Satanás usou aqui a estratégia de mudar o nome dos jovens para que a sua identidade também fosse mudada. Mas Daniel e seus amigos, eles falavam: podem até mudar o nosso nome, que adoram a deuses pagãos, mas nós não somos pertencentes da Babilônia. A nossa identidade é ser santo, a nossa identidade é ser separado, a nossa identidade é viver uma vida de santidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmãos, é interessante notarmos que quando esses jovens foram retirados de Jerusalém, eles foram levados a forças. Enquanto eram levados a forças, os seus pais eram mortos. Os seus mestres que ensinaram-lhes todo o conhecimento que eles haviam foram mortos. A sua cidade, a sua pátria destruída. Ou seja, eles vão para a Babilônia com a sua moral totalmente caída, com o seu sentimento tristeza. Estavam em luto, sem sua família, sem os seus mestres a quem os educavam. Estavam longe da sua pátria, estavam longe da sua cidade. Eles tinham tudo para se rebelar contra Deus. Hoje em dia vemos muitos cristãos que, por conta de perderem alguma coisa, ou por conta de Deus não atenderem uma determinada oração deles, por conta de Deus não fazer aquilo de acordo com a vontade deles, eles se rebelam contra Deus, apostatam na sua fé e começam a servir ao diabo. Só que todavia, diferentemente desses cristãos, esses 4 jovens, apesar de estarem na Babilônia, eles diziam: eu posso estar na Babilônia, mas o meu coração é de Jerusalém. Eu posso estar na Babilônia, mas eu sou cidadão de Jerusalém. Meus amados irmãos, em Apocalipse a Bíblia vai dizer que no mundo em qual vivemos é chamado da atual Babilônia. Hoje em dia vivemos na Babilônia, mas apesar de estarmos na Babilônia, nós não somos da Babilônia. A nossa identidade é ser cidadão do céu. A nossa identidade é de estar no Nova Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus, aleluia. Devemos viver uma vida de santidade, para que assim como os jovens possamos dizer: nosso lugar é em Jerusalém. Jesus. Então Daniel, ele chega para o chefe dos eunucos e diz: eu escolho não me contaminar com o manjar do rei. O chefe dos eunucos olha para Daniel e fala: você só pode estar doido. Se eu não der o manjar do rei para vocês, o rei vai arrancar a minha cabeça. É o que a Bíblia está falando aqui. Mas Daniel, sendo astuto, sendo sábio, ele vira para o despenseiro que estava sobre ele e seus amigos e diz o seguinte: experimentem. Aquele que é santo, ele não tem medo de ser testado. Aquele que é santo, ele não tem medo de ser provado, porque ele sabe que a prova, ele sabe que o teste é apenas algo que vai fazer a sua fé em Deus crescer, é apenas algo que vai fazer ele se tornar cada vez mais santo, ele viver uma vida cada vez mais santificada. Então Daniel, ele fala com o despenseiro: teste-nos por apenas 10 dias, nos dando legumes a comer e água a beber. Então o despenseiro, ele aceita a proposta de Daniel. Após 10 dias, quando todos os jovens foram colocados diante do chefe dos eunucos, no versículo 3 está escrito: então se veja diante de ti, versículo 16, 15, e ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles eram mais gordos do que todos os outros jovens que comiam porção do manjar do rei. Ou seja, por 10 dias eles foram testados, mas durante esse teste, durante essa prova, quando esse teste acabou, Deus os agraciou. Eles eram mais fortes do que todos os demais jovens. Vendo isso, o despenseiro então tirou a comida do rei e deu-lhes apenas legume e água para beber durante o restante dos 3 anos. Ao final dos 3 anos, Nabucodonosor, ele chega e diz: tragam os jovens cativos de Israel perante mim, pois eu irei falar com eles, eu irei ver e avaliá-los, irei fazer perguntas a ele. Então todos os jovens se reuniram à frente do rei, e o rei, ele começa a fazer a primeira pergunta. Daniel e seus amigos, sendo sábios em todo o entendimento, eles levantam a mão e respondem a primeira pergunta. O rei faz a segunda, eles levantam a mão e respondem. O rei faz a próxima e a próxima. E eles foram jovens
destacaram no meio dos demais. Mas por que isso? Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Deus os havia agraciado. Nesses 3 anos que eles comeram apenas de legumes e de água, nesses 3 anos que eles se santificaram, rejeitaram o manjar do rei, Deus os agraciou. E no fim desses 3 anos, Nabucodonosor, no versículo 20, ele diz: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntar, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e os astrólogos que haviam em todo o seu reino. Os jovens, por serem sido fiéis a Deus, por terem se mantido em santidade ao Senhor, eles foram 10 vezes mais sábios, 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e astrólogos de Israel. A Bíblia está nos dizendo que se vivermos uma vida de santidade, se vivermos uma vida de santificação, Deus ele irá nos honrar. Deus ele irá te honrar no trabalho se você viver uma vida de santidade. Deus ele irá te honrar na escola, na faculdade, aonde você viver, se você estiver vivendo uma vida de santidade. Nós devemos viver uma vida de santidade. Fomos chamados para viver uma vida de santidade. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, a Bíblia nos diz que Deus fala: sede santos porque eu sou santo. Deus, ele nos chama para viver uma vida de santidade. Deus requer de nós que sejamos santos. O rei, após ter escolhido esses 4 jovens para estar na frente do seu reino juntamente com ele, ele agora podia descansar. Todavia, quando lemos o capítulo 2, vemos que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve sonhos, e esses sonhos perturbaram o seu espírito. Então Nabucodonosor, ele pede para que vá perante ele todos os sábios, astrólogos, todos os magos, todos os adivinhos, todos os encantadores que haviam na Babilônia. E todas essas pessoas, quando se reuniram na frente dele, ele fez o seguinte pedido: eu tive um sonho, e esse sonho perturbou o meu espírito, mas eu quero saber qual é a interpretação desse sonho. Então os sábios foram perguntar ao rei: Senhor, fala para nós qual é esse sonho, que te daremos a interpretação. Todavia Nabucodonosor disse: eu me esqueci desse sonho, eu quero que vocês me digam o sonho e ainda deem a interpretação. Então os caldeus disseram em círculo ao rei, para tentar barganhar um pouco, mudaram de língua: ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Mas o rei se enfurece. Ele diz que se eles não falassem o sonho e sua interpretação, ele os despedaçaria e suas casas seriam transformadas em um monturo. Então os caldeus, todos os sábios, disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei. Todavia se esqueceram de Daniel, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante de ti, ó rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então os caldeus, eles rejeitam atender o pedido do rei, falando que era algo muito difícil. O rei então se enfurece, vira para Arioque, capitão da guarda, e diz o seguinte: faça um decreto, e que nesse decreto está escrito que todos os sábios, todos os astrólogos que há na Babilônia serão mortos, pois eles não atenderam o pedido do rei. Então Arioque, ele começa a espalhar esse decreto. Ele vai, cola nas paredes, bate de porta em porta, procurando os sábios para que ele possa matar. Arioque então ele se aproxima da casa de Daniel, bate em sua porta e já estava com a espada posta para poder matar. Só que todavia Daniel vira para ele e diz o seguinte: por que te apressas a cumprir o mandato do rei? Então Arioque ele diz
explica a situação. O rei teve um sonho. Ele pediu para que os sábios revelassem esse sonho e sua interpretação. Todavia não conseguiram. Então a ordem que eu recebi é de matar todos os sábios. Então Daniel, sendo prudente, ele disse: me leva perante o rei. Chegando no rei, Daniel ele pede tempo para que ele possa dizer ao rei qual foi o sonho que ele teve e sua interpretação. O rei lhe concede então o tempo. Daniel, então, ele corre de volta para sua casa. E lá estavam seus 3 amigos, Azarias, Misael e Ananias. E ele diz: o rei, ele irá matar todos os sábios se ele não souber o sonho e a interpretação do sonho. Portanto, juntemos-nos nós agora para orar e rogar ao nosso Deus, para pedir misericórdia ao nosso Deus, para ele entender o nosso clamor. Imagine comigo nesse momento 4 jovens que se prostraram no chão, ajoelharam e começaram a orar. Senhor, revela-nos o sonho. Senhor, dá-nos a interpretação. Senhor, tem misericórdia de nós. Revela-nos o sonho, dá-nos a interpretação. Mas de repente Daniel ele se levanta entre os 3 e ele diz: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque ele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele renova os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Aleluia. Então os amigos de Daniel se levantam e perguntam: Daniel, você descobriu qual é o sonho? Daniel vira e fala: não apenas descobri qual é o sonho, mas também a sua interpretação. Deus, ele faz o trabalho. Aleluia. Daniel, ele sai dali, chega a Arioque e diz: leva-me perante o rei. Chegando até o rei pergunta a Arioque: o que tens a mim? Então Arioque fala: eu trouxe um jovem que é cativo de Israel, um daqueles jovens que rejeitaram o manjar do rei, um daqueles jovens que preferiu se manter santo do que comer o manjar do rei, um daqueles jovens que preferiu viver uma vida em santidade. Eu trouxe porque ele disse que sabe o sonho e a interpretação do sonho. Então, Nabucodonosor pergunta para Daniel: podes tu me dizer o sonho e a interpretação desse sonho? Então Daniel fala frente a todos aqueles sábios e astrólogos que não souberam responder o rei: há um Deus nos céus, que ele me disse o sonho e a interpretação dos sonhos. Os deuses dos caldeus não puderam dizer aos sábios a interpretação do sonho, porque eles não existem, eles não têm moradia na carne. Mas o Deus de Israel, o Deus dos céus, é um Deus que se comunica com nós, que somos carne. E através da vida de Daniel, ele deu a interpretação do sonho. Oh, glória a Deus, Santo Deus, aleluia. Prestem bem atenção nessa parte. O rei então pergunta a Daniel: fala-me o sonho e a interpretação deste sonho. Então Daniel começa: ó rei, você viu uma estátua de um homem, e a sua estátua tinha cabeça de ouro, e os seus braços e o seu peito eram de prata, era ou não era? E o seu ventre era de cobre, era ou não era, rei? Verdade, Daniel. E os seus pés eram de barro e de ferro. É verdade ou não é verdade, rei? É verdade, Daniel. Mas, para além disso, quando você olhou para o monte, você viu uma rocha. E essa rocha, ela não foi cortada por mãos humanas. Essa rocha não necessitava de ajuda humana. Essa rocha não foi cortada por um humano. Essa rocha, ela começou a descer e a descer. E essa rocha, ela bateu na estátua e quebrou os pés de barro e de ferro, quebrou o ventre de bronze, quebrou os braços e o peito de prata, e quebrou e destruiu a cabeça de ouro. Não foi isso que você viu no sonho, Nabucodonosor? Foi isso, Daniel. Mas, para além disso, Deus também me deu a interpretação do sonho. Então lá vai. Nabucodonosor, a cabeça representa você e o seu reino, o seu império. Deus lhe deu este reino, toda a majestade e o poder. Deus lhe deu todo o homem e todos os animais que habitam nessa terra.
após o seu reino, vai vir um segundo. Esse reino ele foi interpretado no sonho pelos braços e pelo peito de prata. Esse reino, ele simboliza a junção de duas nações, os medos e os persas. Esse reino simboliza o reino de Dário. Mas, após esse segundo reino, veio o terceiro reino. Este terceiro reino, ele foi representado pelo ventre de bronze. E esse reino simboliza a Grécia de Alexandre o Grande. Mas, por fim, veio o quarto reino, o reino que tinha a mistura do barro e do ferro. Mas por que disso? Ele era um império que era misturado, um império que dependia de uma raça, um império que havia os puros e os impuros. Esse império era o império da Roma. No sonho, Nabucodonosor, ele teve a revelação dos segredos dos 4 maiores impérios que já existiram no mundo. Só que, todavia, no sonho de Daniel, a palavra de Deus diz que a rocha, ela desceu. E para quem já entendeu a mensagem, essa rocha simboliza Jesus Cristo. Ele veio, desceu dos céus para o ventre de Maria, do ventre de Maria para a manjedoura, da manjedoura ele desceu ao Rio Jordão para ser batizado. Do Rio Jordão ele subiu ao Gólgota com a nossa cruz, com os nossos pecados, com as nossas dores nas suas costas, e ali morreu. E do Gólgota ele desceu para os lugares mais profundos da terra e levou cativo o cativeiro. Mas ele não ficou ali, ele subiu, ele ressuscitou e hoje está no trono de Deus intercedendo. Deus tremendo, mas haverá um dia que a profecia irá se cumprir por completo, e a rocha descerá na terra e estabelecerá o seu reino de 1000 anos. Nesse reino de 1000 anos, aqueles que viveram uma vida de santidade estarão junto com eles. Nesse reino de 1000 anos, a igreja que foi registrada na terra irá governar junto com ele. Oh, Deus tremendo, aleluia. Oh, Jesus amado, aleluia. A palavra de Deus diz que a rocha, ela desceu e ela primeiro destruiu os pés. Mas por que ela destruiu os pés? Os pés simbolizam o Império Romano. O que eu quero dizer com isso? Nos últimos dias, o anticristo ele virá para estabelecer uma nova religião, uma nova cultura, um novo império na terra. E na Bíblia, esse império é comparado ao Império Romano, pois ele vai ser um império muito forte, um império que vai dominar toda a terra, um império que vai achar que pode mandar em tudo. Mas no sonho e na interpretação de Daniel, a rocha, ela desceu, ela destruiu esse império. Ou seja, o Império Romano ele deve ser destruído para que o reino de Cristo possa ser estabelecido na terra. Aleluia, Jesus, oh grande Deus. Para finalizarmos, a Bíblia vai dizer que a rocha ela vai destruir o Império Romano, ela vai destruir os pés de barro e de ferro. Destruindo o Império Romano, ela vai subir e destruir o ventre que representa as paixões que o mundo tem pelos jovens, as paixões e a alegria do mundo sobre as coisas de Deus, que vem da Grécia. Depois a rocha vai destruir os braços e os peitos e o peito de prata, que representa a lei que nós herdamos do Império Medo-Persa. Depois a rocha vai destruir a cabeça de ouro, que representa a facilidade de comunicação que herdamos do Império Babilônico. Ou seja, Daniel ele diz ao rei: todos esses impérios vão ser destruídos por uma rocha. Mas para além da rocha destruir esses impérios, você viu no sonho que a rocha crescia. A rocha crescia. E ela se tornou tão grande que ela dominou a terra inteira. Nos últimos dias, o Império de Cristo, o reino de Cristo, vai ser estabelecido na terra. E esse reino é tão grande que ele vai dominar a terra inteira. Sabemos que após a guerra do Armagedon, o milênio, o reinado de 1000 anos vai ser estabelecido na terra. E que a igreja vai ter o prazer de estar junto com Deus, reinando ao seu lado.
Todavia, meus amados irmãos, para que possamos estar junto com Cristo nesses 1000 anos, é necessário vivermos a vida de santidade que nos levará para o milênio. É necessário abandonarmos os nossos concupiscências e prazeres mundanos. É necessário abandonarmos as coisas carnais dessa terra. O inimigo, ele vem tentando nos tragar. O inimigo, ele vem oferecendo coisas, bandejas, comidas para nos tirar da presença do Rei. E muitos aceitam a bandeja do inimigo, perdendo o lugar assentado na mesa lá no céu. Mas nós, apesar de vivermos na Babilônia, nós não devemos nos prostrar para as coisas da Babilônia. Devemos viver uma vida de santidade. Devemos viver uma vida de santificação. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A mensagem que eu trago para os irmãos: é necessário nos santificarmos todos os dias. É necessário buscarmos a presença de Deus todos os dias, vivendo uma vida de santidade aqui na terra, para depois vivermos uma vida de santidade plena lá no céu. Oh, glória a Deus.